Eu só posso dizer que é uma alegria, muita alegria mesmo estar aqui. Por quê? Na medida em que eu vou andando, desde a hora que eu cheguei, eu vou encontrando com os irmãos e as irmãs e vou ganhando abraço. Igual da família, quando a gente fica um tempo sem ver e vai ganhando abraço, beijo, é uma delícia isso. É um presente, né? Ainda mais, assim, de toda a lembrança e carinho que eu e minha família temos. Talvez os momentos mais difíceis do meu viver, quase morrer, vocês me sustentaram em oração, a minha, a Valéria, as crianças, então eu só tenho gratidão mesmo. Qualquer elogio que o pastor tenha feito é porque ele é meu amigo, não leva em consideração, então deixa para lá. Mas trago o abraço da Valéria, está em Belo Horizonte, não conseguiu estar aqui conosco. O Heitor está fazendo 2 simulados, ele começou a fazer USP, terminou o primeiro semestre, não quis, voltou para casa, quer fazer ITA. O moleque está dando dor de cabeça para nós, está estudando, fazendo simulado, tem que entregar hoje, agora de noite. E o Arthur está aqui para ganhar os outros abraços da família também. Então eu ganho os da Valéria, ele ganha os do Heitor. E estamos juntos na festa aqui, num dia tão especial, vendo aqui um pedaço desse sonho. É muito bonito de ver a igreja caminhando, se esforçando, avançando, é legal, a gente fica feliz, eu fico agradecido a Deus de poder estar aqui novamente com os irmãos. Então, deixando essa parte aí do abraço inicial, eu queria convidar vocês hoje, eu fiquei pensando, quando o pastor me convidou, a gente veio a data, fiquei pensando, qual sermão que eu não preguei na Vila IP, para não pregar repetido. E aí comecei a pensar, olhar, pesquisar e tudo mais, e numa noite, eu assim, indo para dormir, me veio uma história, e eu falei, essa eu não preguei, até porque poucas vezes eu descobri, depois comecei a pesquisar, é uma história conhecida, vocês já vão ver, é super conhecida, mas eu, Wellington, poucas vezes me debrucei nesse texto para conversar sobre ele. Está lá em Atos 17, nós vamos ler a partir mais ou menos do meio do texto aqui. E para a gente poder ler esse texto e a gente conversar sobre ele, eu queria convidar vocês a fazer uma viagem. A gente vai ler então Atos 17, a partir do 16. Por que de uma viagem? Abre aí Atos 17, segura a mão aí. Eu não sei se a gente vai ter projetado ou não, enquanto os meninos talvez procurem lá, eu vou contar da viagem. Se a gente sair aqui de Campinas, imagine assim, traçar uma linha reta até a cidade de Natal, no Nordeste. Vocês sabem qual que é a distância? Chutam. 2.300 quilômetros, mais ou menos. Então, se pegar uma linha reta, dá 2.300 quilômetros. Chegou em Natal, chega lá, venta muito lá em Natal, porque fica bem perto, cidade litorânea, né, praia. Se você olhar para o mar, você não consegue enxergar a África, porque a África está a 2.900 quilômetros. É quase a metade do caminho, se a gente for pensar daqui para a África, 2.300 até lá, depois de lá até a África, quase 3.000. Aí você atravessou o mar. Então você está seguindo a viagem, ok? Está comigo, está cansado já. Chegou na África, aí a gente vai da África, dali da praia da África, a gente vai até o Egito, que já está mais ao norte e ao oeste, ao nordeste da África. Já a gente volta para o texto. A gente vai chegar lá no Egito. O Egito, vocês lembram da história, né, do faraó e tudo mais. Do litoral da África até o Egito, dá mais ou menos uns 4.000 quilômetros. Então, daqui até o Egito, em linha reta, nós estamos falando em torno de 9.000 quilômetros. Aí, já cansou, mas nós estamos só imaginando. Aí você sobe indo ao norte em linha reta, mais uns 800 quilômetros, nós vamos estar lá perto de Jerusalém, 800.000 quilômetros. Então, deu até lá perto de 10.000 quilômetros. E aí, nesta viagem imaginária que nós estamos fazendo, imagine que a gente se encontrou com o apóstolo Paulo. Você vai fazer uma viagem, não só no espaço, mas também no tempo. A gente vai voltar quase 2.000 anos atrás, que foi perto de perto do ano 54, então nós estamos em 2023, falta 30 anos para dar 2.000 redondo, vamos pensar assim, muita conta. A gente volta quase 2.000 anos, estamos lá junto com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fala assim para você, olha, já fiz uma viagem antes, passei aqui por algumas cidades para levar o evangelho. Essa é a segunda viagem que eu vou fazer, vem comigo. E aí você fala, beleza, vou com o apóstolo Paulo. Então nós voltamos 2.000 anos e já rodamos
10.000 quilômetros. E aí nós vamos fazer uma outra viagem que dá mais ou menos 1.000 quilômetros para acompanhar o apóstolo Paulo. E eu vou contar para vocês. Então, outra imaginação. Vocês estão bons de imaginação hoje ou não? Tá bom? O mar Mediterrâneo, imagine como se fosse um U deitado. Ou um C esticado. Só que com a pontinha fechada. Entendeu? Um U deitado ou um C esticadinho com a ponta fechadinha. A parte de baixo é a África. Eu já falei dessa viagem. Lá no cantinho fechado desse U é onde fica a Palestina, onde fica Jerusalém, onde nós estamos agora. Paulo convida a gente para fazer uma viagem pela parte norte desse mar Mediterrâneo, vamos dizer assim, e como se fosse voltando para o nosso lado. Então nós estamos fazendo a parte de baixo do U, uma pernona grandona do Brasil até lá. Chegamos no cantinho desse U deitado e agora nós vamos para a parte de cima. Ele sai de lá, passa por Antioquia. Eu tenho um mapinha aqui da minha Bíblia, dessa página, dá para contar para vocês. Ele passou, foi ao norte, para a região da Síria, passa por Antioquia, Derbe, Listra, Icônio, depois passa pertinho de Tiatira, chega em Troade. Aqui nós estamos falando onde seria a Grécia hoje, vamos pensar, tem a Turquia, para vocês pensarem em nomes dos dias de hoje, vamos pensar assim, que essas cidades a gente não conhece com nomes. Aí de Troade ele vai para Filipos e ele chega em Tessalônica. Vocês conhecem do texto que Paulo escreveu à igreja de lá de Tessalonicenses. Chega em Tessalônica, ele prega o evangelho. Quando ele prega o evangelho, acontece uma coisa interessante. Bom, de um lado, uma turma de judeus, ouvindo falar daquele Messias que tinha sido prometido, uma turma se converte. Só que uma outra turma de judeus fica muito possessa, brava com o apóstolo Paulo e resolve pegar Paulo de jeito. Bom, Paulo sai de lá correndo e vai para Bereia. Bereia é aquela cidade que a gente conhece daquele texto, que os irmãos lá de Bereia examinavam o texto para saber se era, como estava escrito. Lembra? Tem um texto que fala disso? Então, Bereia é essa cidade que o apóstolo Paulo chega. Vocês estão acompanhando a viagem, né? Estão indo comigo na viagem do tempo e do espaço. E chegou em Bereia. Quando Paulo está pregando lá em Bereia, de novo, alguns judeus se convertem. Só que a turma que estava lá em Filipos, na cidade anterior, em Tessalônica, desculpa, que já estava em Tessalônica. Essa turma fica sabendo que Paulo tinha ido para Bereia e tinha judeus se convertendo. Vamos pegar o apóstolo Paulo e vamos atrás dele. Só que a notícia chega para o apóstolo Paulo, que tinha turma lá de Tessalônica que estava vindo para brigar com ele. O que acontece? Tinha 2 irmãos que estavam junto com o apóstolo Paulo. Vocês conhecem eles de nome também. Silas estava com ele e aí fala assim para ele, faz o seguinte, Paulo, deixa a gente para trás. Estavam outros discípulos, além de Silas, tinha outros. Deixa a gente aqui, a gente vai tentar acalmar a turma aqui e você vaza, vai embora, segue a viagem. E ele vai para Atenas. Atenas é um nome que vocês conhecem, aquelas cidades do Olimpo, né? Foi capital do mundo, vamos pensar assim, foi a Nova York do mundo helênico, né? do Império, antes do Império Romano dominar toda aquela área. Mas Atenas é uma cidade bem interessante. E aí Paulo então está em Atenas, chegamos na cidade onde nós vamos conversar, tá bom? Vocês estão cansados da viagem, nós já chegamos. Agora, em Atenas é que acontece esse episódio que nós vamos conversar. Atenas era, o que eu posso dizer para vocês, a capital intelectual do mundo naquele momento. Era assim, onde os filósofos, os estudiosos, os pensadores, eles se reuniam e eles gastavam tempo examinando as coisas e tudo mais. Então, Roma era a capital política do Império Romano, mas Atenas, como é que a gente pode comparar? Eu fui assim, olhando alguns pastores pregando esse texto, né? Teve pastor que comparou Atenas com o que seria Harvard. Assim, um lugar de universidade famosa de pensadores ilustres. Outros falaram aqui do Brasil. Imagina assim, foram para a USP. Lá em Atenas tem a USP, vamos pensar. A USP deles, lá de 2000 anos atrás. Era um lugar de pensamento, as pessoas, vamos pensar assim, os intelectuais estavam lá reunidos. Tinha gente de toda parte do mundo, era uma cidade, para aquela época, uma cidade de um porte relativamente grande. Vamos pensar uma cidade de 2000 anos atrás.
Quem que veio de Minas aqui? Quem que veio de Minas? Quem que tem parente lá em Minas? Ó, tem uma parte boa aqui, 1, 2, 3, 4. Quando a gente pensa em Minas, há 40, 50 anos atrás, as cidades eram 8 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então a gente tem que pensar no passado, uma cidade grande com outra mentalidade. Atenas tinha só 250 mil habitantes. Há 2.000 anos atrás. Imagine isso, uma cidade. Uns falam perto de 200, outros 300, mas eu estou falando 250 na média aí de uma cidade. Então eu tenho que imaginar uma cidade importante, vibrante, uma cidade cheia de gente, de pensadores intelectuais, filósofos, discutiam vários assuntos. E o apóstolo Paulo chega lá em Atenas, e aí eu vou ler para vocês agora o texto. Agora nós vamos ler o texto e nós vamos começar a aprender com essa história do apóstolo Paulo. Então, Atos 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava, lembra que eu falei dos discípulos que ficaram para trás? Os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que é que vem a ser isto. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir das últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele habita, em santuários feitos, e tudo que nele habita, em santuários feitos por mãos humanas. Vou ler de novo 24, que eu me perdi na leitura aqui, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele, Senhor, agora sim, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte, imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que o destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Até aqui nesse momento. Lendo o texto assim, não é tão fácil de entender, né? Porque a gente vai lendo, a gente fica, o que será que o Paulo queria dizer? Então vamos lá. Nas outras cidades anteriores, o apóstolo Paulo ia para a sinagoga, ia falar com os judeus e era mais simples de explicar. Vocês lembram lá do que Abraão, Moisés, os outros profetas, lembra lá da turma, no caso a gente chama de Velho Testamento, mas era a Bíblia que eles tinham. Lembra lá que eles falavam que viria o Messias? Aí
prometido, Salvador do mundo e tal. Então é Jesus. Ele conseguia fazer a ponte usando os textos e falava para as pessoas desse Messias que todos os judeus esperavam ver. Só que quando ele chegou em Atenas, aí mudou de figura. Sabe por quê? Atenas tinha um monte de filósofo, tinha um monte de gente, mas eles não tinham internet para saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Tinha acontecido um monte de coisa lá em Jerusalém, e o povo lá de Atenas não tinha nem noção de Jesus, da sua morte e ressurreição. E aí, quando o apóstolo Paulo começa a falar na sinagoga e na praça para os judeus, tem uma turma que começa a ouvir aquela história de Jesus que morreu, que ressuscitou, e eles não estão sabendo de nada disso, eles não têm nem noção do que está acontecendo. E aí, eles falam assim: ô Paulo, faz o seguinte, você é um pensador, ilustre, você discorre, o cara fala bem, vamos agora num outro lugar. Levaram ele nesse lugar chamado Areópago. Areópago é um lugar lá em Atenas, tem as ruínas lá, você procurar na internet vai ver as fotos. Imagine assim, a cidade, pensa essa cidade grande, cheia de gente, que nós falamos aí de 200 mil habitantes, e num lugar mais alto, era onde se encontravam os filósofos e juízes, vamos dizer assim, para discutir as coisas acerca da vida, discutir as teses, deliberar. Gente importante falava lá. Levaram o apóstolo Paulo para falar nesse tal de Areópago. Quando chega lá, o apóstolo Paulo não tinha jeito de falar assim: vocês lembram o que Moisés falou? Não, ninguém sabia que era Moisés. Vocês lembram de Davi? Não, não tem jeito de saber de Davi. Não tinha jeito do apóstolo Paulo falar destas coisas do Velho Testamento. Tinha que começar de outro jeito. O que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo estava com o coração fervendo. Aqui diz que ele ficou assim. A palavra no grego aqui que fala do sentimento dele é a mesma que dá, sabe assim, quando a pessoa está convulsão, epilepsia, alguma coisa assim, a mesma origem da palavra. Ele estava agitadíssimo, porque ele chegou na cidade, e a cidade tinha estátua e deuses de adoração de tudo quanto é coisa que você pudesse imaginar. Vou te dar um número. Dizem que tinha naquela época mais ou menos 30 mil deuses. A gente não consegue nem imaginar o que é isso, 30 mil deuses? Como assim? Tinha Deus para qualquer coisa que você puder imaginar, tinha um Deus. Só que tinha tido uma doença muitos anos atrás, e eles ofertavam para esse Deus, para aquele Deus e tal, e nada melhorava. Aí, na dúvida, o que eles fizeram? Vamos fazer uma estátua aqui, vamos oferecer. Tem uma história, eu não sei se é verdade, mas vou contar para vocês, vou voltar um tequinho. Soltaram umas ovelhinhas e falaram assim: talvez tenha algum Deus que a gente não conheça, a gente não sabe. Vamos soltar as ovelhas e vamos ver onde que elas param. Aí as ovelhas, coitadas, foram, chegaram no lugar, pararam para comer a graminha. Falaram: é aqui. Sacrificaram a tadinha das ovelhinhas, mataram, queimaram ela como holocausto e fizeram aquele altar para o Deus desconhecido. Por quê? Se porventura o bicho estiver pegando e a gente não tiver como resolver a parada, a gente faz lá uma ofertinha, uma oferenda para aquele Deus desconhecido. Foi mais ou menos isso que eles fizeram lá. E o apóstolo Paulo viu lá, tem lá hoje, se a gente tivesse a oportunidade de fazer viagem de verdade para lá, tem lá um lugar que tem lá a pedra que está lá escrito ao Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo falou assim: eu estava andando na cidade, eu vejo que vocês são muito religiosos, eu vi aí, né, passei pela cidade e tudo mais, e eu vi o lugar que vocês falaram do Deus desconhecido. É desse cara que eu quero falar para vocês. Ele não falou cara, obviamente, né? É desse Deus, né, que eu quero falar para vocês, o Deus desconhecido. Até aqui, é uma coisa muito legal para a gente aprender, e aqui eu quero falar a primeira lição para a gente. Nós temos a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. E a gente acha, porque a gente vive no Brasil, todo mundo conhece a Jesus Cristo de forma verdadeira. Mas eu quero provocar vocês e dizer assim: isso não é verdade. Todo mundo conhece a palavra Jesus, vê na televisão um monte de pastor falando coisa boa e falando besteira, né? Tem de tudo, o Brasil tem de tudo. Mas conhecer de fato a Deus significa ter a Deus como Senhor da sua vida. E aí muda de figura, porque nem todo mundo no nosso país de fato tem a Deus como Senhor.
E eu ousaria dizer para vocês que nós temos também muitos deuses hoje em dia. Como assim? Eu nem estou falando de estátua, nada disso. A minha fala, meu raciocínio é outro. Tem outros deuses do nosso tempo e dos nossos dias que convivem à nossa volta. Talvez, inclusive, para algumas pessoas que estão, às vezes, até dentro da igreja, mas que adoram outros deuses. Lá, eles tinham uma deusa, se chamava... Vou pegar aqui o nome para não falar errado. Tem vários deuses aqui, quer ver? Eu separei aqui. Vamos pegar a anotaçãozinha aqui, para não falar errado, quer ver? Rola. Não vou falar todos não, porque tem bastante. Se eu for falar aqui, nós vamos passar a noite inteira conversando desse texto aqui. Uma delas, aqui, era chamada, essa aqui vocês já ouviram falar, Afrodite. Essa deusa Afrodite era a deusa da beleza, do amor e do prazer. Aquela turma que achava que o jeito de ser feliz na vida era ter sexo manhã, tarde e noite com quem aparecesse na frente, adoravam Afrodite, porque ela representava um estilo de vida que o cara achava que podia ser feliz. Hoje em dia, ninguém faz oferenda para Afrodite, mas tem gente que vive como se a vida sexual fosse a coisa mais importante e destrói o casamento, destrói os relacionamentos, vive uma vida de pecado, destrói a vida em função desse Deus do nosso tempo. Vou dar outro exemplo de Deus do nosso tempo. Vamos deixar esse exemplo, quando alguém destaca demais esse tema, eu vou trazer um outro. Existe um Deus dos nossos dias que diz respeito ao culto da personalidade. Tem gente que tem ídolo. Vamos pensar assim, e esse ídolo, ele é adorado por milhares de pessoas no Brasil. O que fala essa pessoa é verdade. E tem um monte de seguidor, verdadeiramente vai lá inclusive e dá like e vira seguidor deste líder. Então existem algumas personalidades que falam uma besteira danada e um monte de gente que segue esse daí como se ele fosse o Deus da vida. Vou beliscar todo mundo agora, tá bom? O texto bíblico fala assim, maldito o homem que confia no homem. Aqui é o homem e a humanidade. Mulher também está nessa confusão, não é só homem não. Maldita a mulher que confia na mulher e no homem, no ser humano. Né? Todo mundo está aqui, todo pecador. O que acontece? Tem gente que idolatra gente da política, como se o A, ou o B, ou o C, fosse o salvador do nosso tempo. Não estou dizendo que é para vocês não terem uma visão, uma consciência política, crítica, não é disso que eu estou falando. Isso aqui a gente precisa estudar, conhecer, criticar, assim por diante. Mas a gente não pode colocar algumas pessoas no lugar de Deus. Tem gente que briga com a família, tem gente que briga com um amigo, que briga com o vizinho, tem gente que mata o outro por conta desse tema. Eu poderia ficar citando aqui outros deuses do nosso tempo, mas eu vou dar mais um de exemplo. Tem gente que endeusa a si próprio. É assim, ó, tudo que a pessoa puder fazer é uma visão tão egocentrada que o mundo dela consiste nela. Não importa absolutamente mais ninguém. Eu poderia falar também Deus da beleza. Tem gente hoje em dia que sofre, quer porque quer, de qualquer jeito, como se a vida não passasse para todo mundo, achando que é possível fazer plástica 150 anos de vida e ficar parecendo jovem do mesmo jeito. Não é possível, né? Endeusa a beleza enquanto estilo de vida, como se isso fosse resolver. Vamos colocar assim, ó, tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida, na frente de Deus, e de certa forma começa a dominar a nossa forma de ver a vida, isso pode ser um pequeno Deus no nosso viver. Pode ser o dinheiro. Trabalha, morre de tanto trabalhar, porque o Deus é o dinheiro. Fala assim, não, pastor, eu estou diferente. Eu estou sem emprego, estou sem dinheiro, estou com dívida, não tenho tanto dinheiro assim. Então, mas tem gente que vive em função do dinheiro. Mamon.
Obrigado, pastor Douglas. Pastor Douglas já lembrou, era um Deus lá, tinha nome. Esses que eu estou falando aqui para vocês, se eu quisesse, eu poderia dar nomes que tem na Bíblia para alguns desses deuses do passado, que as pessoas adoram nos dias de hoje. Por isso que essa mensagem de 2000 anos atrás, dessa viagem que a gente acabou de fazer até lá em Atenas, e de Paulo, junto com Paulo chegou em Atenas, ela é válida para os nossos dias, porque está cheio de gente adorando outros deuses por aí. E aí, se você for falar de Jesus, a pessoa ainda fala assim, não, é gente boa, também gosto dele, todos os caminhos levam aos céus. Quem já não ouviu isso? É desse jeito. Então, essa história aqui do apóstolo Paulo lá em Atenas, deveria, de alguma forma, trazer para a gente nos dias de hoje uma angústia similar ao que deu no coração dele. Por quê? Todas as vezes que nós estamos fora do Deus verdadeiro, sofrimento, angústia, dor e problemas. Mas o apóstolo Paulo, só quero falar mais uma coisinha sobre essa questão dos pensamentos. O apóstolo Paulo é chamado para falar, tem dois grupos aqui, tem duas palavrinhas que a gente não conhece no dia a dia aqui. Diz o apóstolo Paulo que filósofos epicureus e estoicos, esses filósofos ficavam contendendo, conversando, dialogando, perguntando, questionando, epicureus e estoicos. Eu anotei aqui rapidinho, só para eu não errar com vocês aqui na diferença de um e de outro, a gente não usa isso no dia a dia, né? É mais fácil falar do epicurismo, porque o epicurismo dá origem ao hedonismo. Hedonismo é endeusar o prazer. O epicurismo é um passo antes. O epicurismo é mais ou menos assim. Deus deve ter criado o mundo, criou todas as coisas, deixou o mundo acontecer, não interfere em mais nada, e cada um vive do jeito que tem que viver. E o que tem para a gente viver é simplesmente, vamos ter prazer. Prazer, aqui não é do prazer exagerado só no sexo, aqui é prazer em qualquer coisa. A vida consiste em ter prazer e isso é a forma filosófica de eu ser feliz. Esses eram os epicureus. Então, você tem que parar de ter medo da morte, porque é o seguinte, você vive o dia que você nasce, até o dia que você morre. Daí para frente, já foi. Nesse intervalo de tempo, vive a sua vida, tenha prazer, mais ou menos igual tem no texto bíblico, assim, né? Você come, bebe, vive a sua vida, porque o resto é vaidade, não tem mais nada na vida. É como se fosse esse pensamento dos epicuristas que estavam lá. Então, Paulo estava falando de viver uma vida diferente, na cabeça dessa turma, falando, mas de onde que isso tem a ver com a minha vida? Onde que eu vivo? Será que eu posso ter prazer? Não posso? Como é que é isso? Já os estoicos falam diferente. Os estoicos, era necessário você negar assim os sentimentos externos, e o prazer é inimigo de uma pessoa sábia. É o contrário, entendeu? Um estava ligado ao prazer, o outro estava mais ligado à questão racional. Para tentar simplificar aqui de forma muito simplista, é mais complexo, mas para a gente entender é isso. Então, dois grupos distintos, um dizendo que tinha que viver uma vida de prazer e a vida era só isso, o outro uma vida racional, meio que, assim, não adianta você ficar sofrendo, você ficar angustiado, pensando nos problemas, para com isso, a vida é assim mesmo, acabou, vive a vida, um dia você vai morrer, acabou, seja racional. Esse era o outra turma, os estoicos, tá bom? Então, esses dois grupos chamam o apóstolo Paulo, e de uma certa forma, com uma crítica. E esse tagarela, o que esse tagarela está falando aí? O que esse cara está falando aí? Vem aqui falar então para nós, vamos ver se sabe. Começaram a questionar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aí tem um negócio muito legal aqui. O apóstolo Paulo cita algumas coisas aqui, que diz respeito ao nosso Deus, Criador do céu e do universo, que nos sustenta. Falando uma coisa, eu estou sem o relógio de pulso, vamos ver aqui, ó. Deu 1 hora que nós estamos aqui. Nessa 1 hora que nós estamos aqui, quantas vezes você aspirou e respirou? Quantas vezes? Nessa 1 hora foi mais ou menos umas 1.200. Tem gente que está com mais dificuldade no pulmão e está... Mas tem outros que estão mais calmos. Então, mais ou menos 1.200 vezes. O apóstolo Paulo diz assim, ó, é Deus que sustenta o seu respiro. Tudo que você
gastou nesses 1.200 aqui, respiros e expiros aqui desse tempo nosso no tempo, Deus é que sustenta. E o apóstolo Paulo vai falar citando filósofos estoicos, porque tinha algumas dessas frases aqui que a gente lê nesse texto, que eram dos filósofos, que eles acreditavam. Paulo vai lá e tira um pedacinho da filosofia de um, do outro, reúne trazendo aquilo para Deus e fala assim: e quem é o Senhor de tudo isso? O Deus que vocês adoram sem conhecer, é desse que eu quero falar para vocês. Quando o apóstolo Paulo começa a citar os filósofos e começa então a fazer essas referências, o pessoal fala: ah, interessante, isso eu concordo também. Vamos pensar assim, pequenas pontes de contato, conexão com essas pessoas, porque eles começaram a ouvir algumas coisas que eles também acreditavam. Mas o apóstolo Paulo avança um pouco mais, além de falar do Deus que criou o mundo, que sustenta o universo, que criou o ser humano, que nos mantém, que nos move, que faz todas as coisas. Ele vai falar que Deus enviou então um Salvador e nós devemos nos arrepender porque Jesus morreu e ressuscitou. E aí, olha o que acontece. Verso 32, eu parei de ler no 31. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, Jesus morreu e ressuscitou, uns escarneceram, caíram na gargalhada. Tipo, que palhaçada, e deram risada. Outros disseram: a respeito disso daí, nós te ouviremos noutra ocasião. Deixa para outro momento, deixa para frente, eu estou vivendo minha vida agora e tal. Então, uns deram gargalhada, outros falaram: essa mensagem parece que tem alguma coisa útil, mas vamos fazer o seguinte, outro dia. E depois, verso 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Ele foi ao Areópago, tinha lá um desses homens importantes que ajudavam lá, que trabalhavam lá. Este se chamava Dionísio, ele ouviu a mensagem, ele aceitou Jesus. Tinha também uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então o apóstolo Paulo trouxe a mensagem. Teve uma turma que deu risada, teve uma outra turma que falou assim: isso aí depois a gente te ouve de novo isso aí deixa para frente. Mas teve uma turma que ouviu o apóstolo Paulo, e depois, se vocês forem ver o texto, né, ele continua conversando com essa turma. Eu fico pensando, nos dias que, enquanto o apóstolo Paulo esperava a turma que estava para trás, provavelmente ele discipulou, evangelizou, conversou, deu mais detalhes do que ele estava dizendo. Bom, comecei dizendo para vocês, fazendo aqui a ponte para a nossa aplicação de hoje, que nos nossos dias tem muitos deuses que as pessoas adoram. E quando a gente vai falar de Jesus e chamar as pessoas ao arrependimento, a resposta é parecida com essa daqui. O tempo mudou, a história mudou, o universo mudou, mas o ser humano continua igual. O ser humano continua igual. Nós continuamos, de uma certa forma, a gente quer ser feliz, a gente quer encontrar a razão de viver, a gente quer fazer o que é certo. Então, o ser humano é isso. Tem gente que talvez, no lugar do apóstolo Paulo, ia chegar lá no Areópago, olhar para essa cidade, olhando para Atenas, e falar assim: vocês vão tudo para o inferno. Não ia funcionar com o pessoal lá de Atenas. Não estou falando de vocês, gente, estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Atenas falando desse jeito agressivo. Não foi assim que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ao ver a cidade perdida, ao ver uma cidade em sofrimento e idolatria, ao ver uma cidade sem rumo, o coração do apóstolo Paulo fica aflito, e o Espírito de Deus toca no coração do apóstolo Paulo e fala: Paulo, como é que você vai ficar calado? Ele não foi para Atenas, não parece, o texto não conta para a gente. Atenas talvez nem estivesse no plano de viagem do apóstolo Paulo. A gente saiu com ele lá de Jerusalém e tal, foi indo. Ele não estava lá em Atenas planejadinho, ele estava lá fugido da cidade anterior, lá de Bereia, porque a turma queria matar, e ele foi correndo para lá, para Atenas. Ele poderia ficar lá em Atenas olhando a beleza vamos pensar assim, das estátuas, pensando nos templos bonitos. Lá é perto da praia, tem lugares bonitos lá, a Grécia é um lugar muito bonito, ele podia gastar lá, vamos descansar um pouco. Ao invés de fazer isso,
O coração do apóstolo Paulo se doeu pelas pessoas que estavam perto dele sem conhecer o verdadeiro Deus. E o apóstolo Paulo certamente pediu que Deus desse sabedoria. E o apóstolo Paulo era um cara muito culto, muito estudado. E ele cita então estes filósofos do povo conhecido, teorias naquilo que diz respeito a Deus, que era correto. E vem e apresenta Jesus de um jeito diferente. Todo mundo se converteu? Não. Mas algumas pessoas tocadas pelo Espírito de Deus se arrependem dos seus pecados, resolvem deixar as suas vidas aos pés de Cristo Jesus, e essas pessoas se convertem ao cristianismo. E nós, nos dias de hoje, nós não deveríamos estar assim tão apáticos, eu diria assim, a tantas pessoas que vivem do nosso lado que não conhecem o verdadeiro Jesus. Conhecem das igrejas que tem no Brasil, conhece. Você liga a televisão, tem isso, você põe na internet, tem, você põe no rádio, tem em todo lugar. Mas não é disso que eu estou falando. É de um Jesus que transforma a vida e que nos chama a viver diferente. Porque a mensagem do Evangelho, esta de Deus que envia o seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados, nos chama ao arrependimento. Arrependimento é assim, estou indo nessa direção e, eu tenho que fazer a volta. Arrependimento é mudar de rota, mudar de rumo. E tem um monte de gente à nossa volta, no nosso país, no nosso tempo, que precisa mudar de vida, precisa mudar de rumo, precisa mudar de direção. Porque esse rumo que essas pessoas estão indo atrás desses deuses modernos, leva a destruição, morte, tristeza, afastamento de Deus, a uma desgraça de vida. E nós temos a resposta que é Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que nos convida ao arrependimento, e nós temos isso conosco, e muitas vezes a gente vai viver no evangelho que a gente brinca aí, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai levando a vida assim, como se a vida cristã fosse desse jeito. Não podemos viver desse jeito. E o pior é que às vezes a gente pensa como o pessoal aqui, os estoicos, né? Os estoicos, vocês vão gostar dessa, hein? É como se eles fossem aquele da filosofia da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Tem gente que a vida é desse jeito mesmo, não adianta, deixa a vida do jeito que está, deixa assim, é isso daí. Então, essa filosofia aqui dos estoicos, de certa forma está presente, poderíamos dizer um certo estoicismo pós-moderno, impregnado nas pessoas, ninguém conhece com essa palavra, mas essa acomodação, apatia diante da vida, deixando gente que está vivendo fora de uma vida bonita que pode viver em Cristo Jesus. Mas essas pessoas precisam conhecer o Evangelho e serem chamadas ao arrependimento, mudança de vida. Tem uma turma que vive talvez aqui como os epicureus, talvez mais voltados à questão dos prazeres. Sim, o que importa é ser feliz, eu faço... Tem até lema aí que não é o tema de hoje, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem entendo, se eu tiver prazer e for feliz, está tudo certo. Gente, isso daí é uma distorção. Não estou dizendo que Deus quer que a gente viva o tempo todo se chicoteando, se machucando, e não é para ter prazer com a vida, é para ter prazer com a vida. A Bíblia fala disso, inclusive fala, né, que o homem deve tomar a sua mulher, a mulher da sua juventude, e viver os seus dias. A Bíblia tem um monte de texto que fala de sexo, verdade, se vocês não sabem, vocês estão precisando ler a Bíblia. Mas fala de como viver isso com santidade, dentro do casamento, uma vida feliz. A Bíblia fala, inclusive, que a esposa e o esposo não devem ficar negando fogo um para o outro, senão dá confusão no casamento. Verdade, está na Bíblia. Se vocês quiserem, depois, na hora de terminar o culto, eu mostro para vocês. Mas está na Bíblia também. Tem que viver uma vida feliz dentro de princípios bíblicos. E aí a gente pode, então, servir a Cristo Jesus, ter uma vida transformada e começarmos a desfrutar agora, nesta vida aqui, um pouquinho daquilo que Deus já nos prometeu para a eternidade.
A eternidade não começa com a nossa morte. A eternidade começa aqui e agora e pode começar no seu coração hoje, porque muitos de nós pensam na igreja, na religião, apenas para seguir dogmas, no sentido de pode, não pode, pode, não pode. É muito mais do que isso. Porque quando a gente conhece Jesus, Jesus nos liberta de um monte de coisa que atrapalha, que estraga a nossa vida, para a gente poder viver uma vida muito melhor, muito mais especial. A igreja, hoje, quando eu venho aqui, fico feliz aqui de ver, assim, sendo reformado, sendo mudança, é um pouco disso assim, ó. Estava de um jeito que não estava bom. E aí os irmãos falam, não, nós precisamos fazer isso. E vem de longa data isso. Eu comecei a ouvir os sonhos. Cadê a Laodiceia? Eu lembro dos teus desenhos feitos à mão, lá, as tuas plantas, a nossa pré-arquiteta, né, fazendo lá, né, trazendo para o conselho e tal, e vai para cá, vai para lá, e faz isso aqui, e como é que resolve, se vai ter estacionamento, onde que põe esse estacionamento, que a gente queria ter comprado o terreno aqui do lado, no fim não deu certo, o sonho de comprar o terreno do lado, virou outra coisa, e aí, agora como é que resolve? Ah, vamos fazer o projeto, faz ali a porta grande ali como sendo no estacionamento, só não precisa guardar o carro aqui dentro, a gente põe se quiser, mas fica como sendo, documentalmente está correto, é legal, tá certo. Vamos fazer o jeito certo. Transformação, mudança, restauração, melhoria. O ser humano é igualzinho. Porque se a gente não estiver em Cristo Jesus e pronto para se arrepender todos os dias, e quando eu venho e trago essa mensagem, não quer dizer que eu estou numa situação melhor do que a de vocês, não, irmãos e irmãs. Pecador, verdade, sou também. Nem pergunta para a Valéria, nem pergunta para o Arthur. Eu também sou um danado. Talvez seja pior do que todos aqui. Só que Jesus me chama ao arrependimento todos os dias. Para eu tentar ser amanhã uma versão melhor do que eu, um pouquinho mais parecido com Cristo. Eu erro no falar, no pensar, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Eu sou um pecador desgraçado. Mas a graça de Deus superabundou em minha vida. E eu posso conhecer Jesus Cristo que transforma a minha vida e me desafia a viver uma vida diferente, melhor. E me desafia a compartilhar do Evangelho com outras pessoas que ainda não tiveram este presente de serem alcançados pelo amor de Deus. Este amor que vocês que estão aqui conhecem. Você fala assim, não, mas eu nunca estudei a Bíblia, pastor. Mas vocês percebem que o apóstolo Paulo citou coisas corretas, que estavam inclusive no meio do povo, lá no meio dos estoicos, eles tinham afirmações dos epicuristas, ele citou outros filósofos aqui, depois se você quiser pesquisar, nesse texto aqui está cheio de citação filosófica de um período de quase 300 anos antes do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ó, espertaço, citou coisas que os mais espertos ali sabiam. Quando o pessoal ouviu, falou, não, esse cara sabe das coisas. E eu vou dizer, você precisa fazer a mesma coisa com as pessoas que estão à sua volta. Elas têm no coração delas, na vida delas, eu diria assim, ó, como se fosse pequenas marcas da presença de Deus na vida dela. E você precisa usar isso como ponte. Porque se Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus, mesmo aquele sujeito que você detesta lá no serviço, ela também é a imagem e semelhança de Deus e precisa ser alcançado pelo Evangelho. É isso mesmo. Você fala, não, aquela ali seria melhor eu não pregar o Evangelho que vai para o inferno, pastor. Não. A gente tem que pensar nessas pessoas com amor e desafiar, assim, nos desafiar a falar, Senhor, me dá sabedoria para eu poder pregar o Evangelho. Vai todo mundo aceitar Jesus? Não, esse texto aqui mostra, teve uma turma que deu risada, vai acontecer também. Então, não se assuste se isso acontecer. Acontecia lá atrás, acontece hoje também. Tem uma turma que vai falar assim, essa mensagem do pastor Wellington, essa mensagem que você estiver falando aí, é legal, boa, mas deixa mais para frente. Quando eu for mais velhinho, eu penso nisso. Mas posso dizer uma coisa para vocês, e vocês sabem que eu passei por isso. Deus me deu o privilégio de estar aqui com vocês. Os amigos brincam que eu peguei a ficha errada e fui várias vezes bater na porta e Deus falou, não, ficha errada, volta. Mas eu estou falando para vocês e nenhum de nós tem como garantir se o próximo fôlego de vida existirá ou não.
porque o julgamento de Deus já está posto. Eu falo isso com muito temor e tremor, irmãos, porque existem várias situações de pastores que estão pregando e morrem no púlpito. Não é um ou dois, não. Se vocês precisarem na internet, vocês vão achar. Então a minha fala é com muito temor diante de Deus. Nós não temos como garantir se temos mais um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos de vida. Mas a gente não precisa ter medo se a gente estiver em Cristo Jesus. Quando eu estive lá, bati na porta, tive aquela história lá que vocês já ouviram eu contar, aquela luz, aqueles negócios malucos que eu não sei interpretar, não está escrito na Bíblia, então nem sei o que é. Que eu conversei com Deus, que eu entreguei porque eu estava para morrer, que os meus filhos, né, tiveram que ouvir da minha esposa, orar, entregar a minha vida, porque talvez o papai não voltasse no dia seguinte para casa, eles chorando lá. Eu estava até na minha conversa com Deus, entregando a minha vida. A paz que eu senti no meu coração é uma paz que eu não tenho palavras para explicar para vocês. E esta paz que excede a todo entendimento, essa paz pode habitar o seu coração. Se você decidir, de fato, entregar a sua vida para Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados, deixar que o Espírito Santo mova o teu coração, o teu pensamento, a tua fala, deixar que o Espírito de Deus venha atuar na tua vida, você pode também ter o privilégio de compartilhar o Evangelho que transforma vidas, que transformou a vida do apóstolo Paulo, quando ele caminhava e veio aquela luz e derrubou e deixou ele sem visão, sem saber o que fazer da vida, de um cara tão culto e importante. O apóstolo Paulo era um cara, Deus foi lá até ele e falou: Paulo, o que é isso que você está fazendo? Por que você me persegue, meu filho? O que está acontecendo? Ele, quem? Opa. Apóstolo Paulo tem uma transformação de vida, se arrepende, vai para Cristo Jesus e ele passa a viver a vida, a compartilhar de Jesus. Tanto para os judeus, que estavam esperando o Messias, quanto para os gentios que se converteram, que estavam já junto com os judeus, quanto pessoas como essa, gente que não tinha nem noção do que era o Evangelho. E eu vou te falar, está cheio de gente à nossa volta, inclusive nos dias de hoje, adorando outros deuses, indo para a morte, sem felicidade, sem alegria, e você é desafiado a levar o Evangelho de Jesus para essas pessoas, amém? Vila IP tem uma missão. Se Deus tem sustentado esta igreja, é porque Deus tem, e a missão da igreja não é da igreja, isso aqui é um templo. Deus não habita em templos feitos por mãos, está escrito aqui. Deus habita no nosso coração, no seu coração, e quer que você seja um agente a continuar esta viagem que o apóstolo Paulo fez lá em Atenas. Vamos deixar Paulo em Atenas, vamos voltar para cá, vamos fazer a viagem no tempo, 2000 anos, 10.000 quilômetros, 12.000 quilômetros de lá para cá de volta, aqui hoje na Vila IP, num dia especial que a gente está aqui comemorando, celebrando reforma. Pense que Deus quer reformar o seu coração, a sua vida, e quer te levar a viver uma vida diferente, para compartilhar de Jesus Cristo, que traz vida, vida eterna, vida abundante, vida eterna. Este é o que Jesus quer para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você entenda essa palavra como desafio para o seu coração aqui hoje. Arrependa-se, volte-se para Cristo Jesus e viva uma vida que você possa compartilhar de Jesus para outras pessoas. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor Deus, mais do que as minhas palavras, o meu raciocínio, o estudo, mais do que qualquer coisa que venha de mim, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito haja no coração das minhas irmãs e dos meus irmãos, e que o Senhor nos mova, Senhor Deus, para viver esta vida de comprometimento, a compartilhar Jesus Cristo, aquele que veio, morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, ressuscitou e nos chama a viver esta nova vida e novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados a cada dia, para que a gente possa ir se parecendo cada vez mais com Cristo Jesus. E assim, ó Deus, que a nossa vida, até mais do que o nosso falar, a nossa lógica, nossas palavras, mas mais do que isso, que o nosso viver possa trazer Cristo Jesus, e isso possa inspirar outras vidas também a irem aos pés
do Deus verdadeiro, ainda que ele possa ser desconhecido de muitas pessoas no nosso tempo. Que o Senhor nos ajude a falarmos desse Deus que já é conhecido por nós, porque o Senhor se manifestou a nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compartilharmos desta vida que atingiu a nós e que traz vida abundante. Obrigado, Senhor Deus, pelo presente que o Senhor nos deu de conhecermos o Teu Filho Jesus. E nos dá, Senhor Deus, a coragem, nos dá a sensibilidade e nos dá, Senhor Deus, sabedoria, para que a gente possa compartilhar deste amor do Senhor para com todos os homens e mulheres que estiverem ao nosso lado. Pedimos assim as Tuas bênçãos, que a ação do Teu Santo Espírito seja plena e completa no nosso viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.